a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, no coração do norte do Brasil, durante o século XVIII. Uma instituição mudou para sempre a história da região. A Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, criada pelo poderoso Marquês de Pombal, oficialmente destinada a organizar o comércio, ela se tornou um verdadeiro império de poder, riqueza e segredos. Controlava o tráfico de escravos, monopolizava produtos valiosos como cacau, algodão e madeira, e conspirava contra os jesuítas, expulsando-os de suas missões e deixando um rastro de mistério e dor. Navios desapareciam, riquezas sumiam, documentos secretos circulavam, e rumores de tesouros escondidos percorriam rios e aldeias. Um episódio da história colonial que mistura ganância, conspirações e enigmas que perduram até hoje. Se você quer descobrir toda a história completa, com detalhes de conspirações, mistérios e tesouros, fique conosco e assista ao vídeo principal, aqui no canal Brasil Oculto, Mistérios e Lendas, parte 1 menos o nascimento de um império nas sombras, no século XVIII. O norte do Brasil era uma fronteira viva entre o desconhecido e o poder. Florestas imensas, rios intermináveis e uma riqueza natural que despertava o interesse das coroas europeias. Era uma terra isolada de pseudo-dominar, mas cheia de promessas. E foi nesse cenário que surgiu uma das instituições mais poderosas e mais controversas da história colonial portuguesa, a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Criada em 1755, sob o comando do Marquês de Pombal, a companhia tinha oficialmente o propósito de organizar o comércio e desenvolver a economia das capitanias do norte. Mas, por trás desse discurso, havia algo muito mais profundo e sombrio. A companhia foi um instrumento político e econômico que transformou a Amazônia e o Maranhão em centros de lucro, sustentados pelo tráfico de escravos e pela eliminação sistemática da influência dos jesuítas. O contexto era de tensão. Os jesuítas, há mais de um século instalados nas missões amazônicas, haviam criado um sistema quase autônomo. Administravam aldeias indígenas, controlavam terras férteis, navegavam pelos rios e, de certa forma, tornaram-se mais poderosos que os governadores locais. Eram os senhores espirituais da floresta. E isso, para Pombal, era inadmissível. O Marquês, ministro de ferro de Dom José, acreditava que Portugal precisava modernizar-se, libertar-se da influência da Igreja e concentrar o poder nas mãos do Estado. Assim, planejou uma ofensiva cuidadosa. A Companhia Geral seria o braço econômico de um projeto político para subjugar os jesuítas, tomar suas riquezas e reorganizar o domínio português no norte do Brasil. Seu funcionamento era simples na forma, mas brutal na prática. A companhia tinha um monopólio do comércio entre Lisboa e as capitanias do Grão-Pará e Maranhão. Era responsável por levar produtos manufaturados de Portugal, tecidos, armas, ferramentas e trazer de volta madeiras, cacau, tabaco, especiarias, drogas do sertão e, principalmente, escravos africanos. Entre 1755 e 1778, calcula-se que mais de 25 mil escravos foram trazidos ao norte do Brasil sob o selo da companhia. A justificativa oficial era suprir a falta de mão de obra, mas a realidade era o lucro. Cada vida humana transportada valia uma fortuna. E o tráfico era feito sob total controle e proteção da coroa. Nos registros do Porto de Belém, há menções a navios como o Nossa Senhora da Boa Viagem, o Santo Antônio da Ajuda e o São Joaquim, todos de bandeira da companhia. Chegavam lotados de africanos, marcados com ferros e acorrentados. Os que sobreviviam à travessia eram vendidos nas praças públicas, um espetáculo cruel, mas legal. Enquanto isso, os jesuítas protestavam, condenavam o comércio de escravos e defendiam o uso de mão de obra indígena sob regime de tutela. Mas essa posição, vista como atrasada e antipatriótica por Pombal, seria a faísca que justificaria sua destruição. O conflito entre os padres e o Estado começou a se intensificar.
No interior do Pará, aldeias inteiras foram tomadas pela companhia, sob o pretexto de administração econômica. As missões foram invadidas, os padres expulsos e seus bens confiscados. O que antes era um império da fé, transformou-se em um império comercial. Por trás dos relatórios frios enviados a Lisboa, havia histórias de violência e traição. Em 1757, os jesuítas da missão de Cametá foram cercados por soldados que, sob ordens diretas do governador, apreenderam todo o ouro e as ferramentas da igreja. Os indígenas, aterrorizados, foram levados como trabalhadores para os armazéns da companhia. A população local começou a perceber a mudança. A presença da companhia trouxe riqueza a poucos e sofrimento a muitos. As margens dos rios tornaram-se pontos de embarque e desembarque de escravos. E nas tavernas de Belém e São Luís, sussurrava-se que o verdadeiro motivo de tudo não era o progresso, mas um acordo secreto entre Pombal e banqueiros estrangeiros interessados nas riquezas da Amazônia. Há quem diga que a companhia servia também como canal de espionagem. Os navios transportavam mais do que mercadorias, levavam relatórios, informações sobre as rotas fluviais e os recursos naturais da região, dados estratégicos para o Império Português, mas também de interesse de outros reinos. Assim, a Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão não foi apenas uma empresa, foi uma engrenagem no grande tabuleiro do poder colonial, uma ferramenta de dominação econômica e cultural, criada sob o manto da civilização, mas alimentada pelo sofrimento humano e pela destruição de uma das mais notáveis missões religiosas da América Portuguesa. O que começou como uma promessa de prosperidade, logo se revelaria um pacto com as sombras, e o preço desse pacto ainda ecoa nas margens do rio Amazonas. Parte 2 - a queda dos jesuítas e a ascensão das sombras. A ofensiva do Marquês de Pombal contra os jesuítas não aconteceu da noite para o dia. Foi planejada com precisão, como uma guerra silenciosa, e a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão foi o instrumento mais eficiente desse plano. Os jesuítas haviam se tornado uma força poderosa, controlavam vastas porções de terras férteis, ensinavam os indígenas, construíam igrejas e fortalezas, e, acima de tudo, mantinham uma estrutura independente da coroa, em muitas áreas da Amazônia e do Maranhão. O poder espiritual dos padres superava o poder político dos governadores. Para o Marquês, aquilo era inaceitável, um obstáculo à centralização do poder em Lisboa. Pombal via os jesuítas como inimigos do progresso e da obediência. Ele os acusava de manipular os indígenas, de formar estados dentro do estado, e de manter a população local em ignorância e servidão espiritual. Era preciso destruí-los, e a Companhia do Comércio foi criada para ocupar o espaço que eles deixariam. O primeiro passo foi cortar o sustento das missões. A companhia assumiu o controle da produção de cacau, tabaco, algodão e madeiras preciosas, produtos que, até então, eram cultivados e comercializados sob a administração dos jesuítas. De repente, os padres ficaram sem recursos para manter as aldeias e os colégios. Em 1757, um decreto real ordenou a secularização das missões. Os índios deixariam de ser tutelados pelos padres e passariam a ser súditos livres da coroa. Na prática, isso significava que estavam livres apenas para serem explorados. Muitos foram entregues à companhia como mão de obra voluntária, mas na realidade viviam sob regime de trabalho forçado. A companhia cresceu rapidamente. Seus armazéns em Belém e São Luís ficaram abarrotados de produtos e de pessoas. O comércio florescia, os lucros aumentavam menos e, ao mesmo tempo, a repressão contra os jesuítas se intensificava. Em 1759, veio o golpe final. Pombal conseguiu o apoio do rei Dom José I para expulsar os jesuítas de todo o território português. Foi um movimento brutal. Igrejas foram saqueadas, colégios fechados, bibliotecas queimadas, os padres foram presos e deportados para Lisboa, onde muitos morreram no esquecimento. No Pará, as tropas da companhia participaram ativamente da expulsão. Relatos descrevem cenas de desespero. Padres sendo arrastados pelas ruas, indígenas chorando ao ver seus protetores levados em navios,
imagens sagradas sendo lançadas ao chão. A fé e a violência se misturaram naquele episódio que marcaria para sempre o norte do Brasil. Mas nem todos aceitaram passivamente. Alguns jesuítas conseguiram fugir e esconder-se nas matas. Há registros de pequenos grupos que teriam sobrevivido por anos nas margens do rio Xingu, levando consigo manuscritos, relíquias e, segundo as lendas, parte do ouro das missões. Esses fugitivos se tornariam mais tarde personagens de inúmeras histórias de tesouros perdidos e segredos espirituais. Enquanto isso, a companhia comemorava sua vitória. Sem oposição religiosa, ela consolidou seu domínio sobre o comércio da região. Controlava desde o transporte de escravos até o envio de especiarias e ervas medicinais para a Europa. Era um império dentro do império, com navios próprios, armazéns fortificados e até um sistema de crédito interno. Mas, como toda força que cresce rápido demais, a companhia começou a despertar desconfiança. Havia rumores de corrupção, contrabando e conspirações internas. Alguns diretores enriqueciam de forma suspeita, enquanto outros desapareciam misteriosamente durante viagens ao interior. Cartas enviadas de Belém a Lisboa mencionavam acordos secretos com estrangeiros e sumiço de carregamentos de ouro e cacau. A fronteira amazônica, vasta e inexplorada, era o esconderijo perfeito para quem desejava fazer fortuna fora dos olhos da coroa. Além disso, surgiram histórias de navios que partiram cheios de carga e nunca chegaram ao destino. Foram engolidos pelo mar atacados por piratas, ou menos, como diziam os marinheiros supersticiosos, menos amaldiçoados pelas almas dos jesuítas expulsos. De fato, alguns desses desaparecimentos nunca foram explicados. Um deles foi o do navio Santo Inácio de Loyola, irônico nome para um cargueiro da companhia, que sumiu em 1761, com 200 escravos e dezenas de caixas de ouro. Nenhum vestígio foi encontrado. Os supersticiosos acreditavam que os jesuítas, em sua retirada forçada, haviam lançado uma maldição sobre o comércio da região. Diziam que as águas do Amazonas guardariam para sempre o ouro roubado das missões, e que quem tentasse enriquecê-lo com esse saque estaria condenado à ruína. Enquanto o povo temia a vingança divina, Pombal colhia os frutos políticos. O norte do Brasil estava finalmente sob o controle da coroa. A companhia tornara-se a principal engrenagem de sua política econômica e o rei o recompensou com títulos e prestígio. Mas o preço da vitória foi alto. Povos indígenas destruídos, padres mortos e uma sociedade que passou a girar em torno do lucro, da violência e do medo. No silêncio das igrejas abandonadas e dos armazéns escuros, ficava a sensação de que algo sagrado havia sido corrompido. E talvez por isso, até hoje, o nome da Companhia Geral do Comércio do Gropera e Maranhão seja lembrado com um certo desconforto, menos como uma sombra longa projetada sobre a história do Brasil. Parte 3, menos conspirações, segredos e o lado oculto da companhia após a expulsão dos jesuítas. A Companhia Geral do Comércio do Gropera e Maranhão se consolidou como a força mais poderosa da região norte do Brasil. Seus diretores controlavam os preços, os portos e até mesmo as rotas fluviais, impondo regras que poucos ousavam questionar. Mas por trás das fachadas brancas de seus armazéns e dos palacetes em Belém e São Luís, formava-se uma rede de intrigas e ambição que transformaria a companhia num verdadeiro labirinto de segredos. Os lucros eram colossais. Em apenas alguns anos, a companhia monopolizou o comércio de escravos africanos, o transporte de produtos amazônicos e a exportação de bens para Lisboa. O sistema funcionava com brutal eficiência. Navios chegavam carregados de africanos, que eram vendidos para fazendas e engenhos. Em troca, partiam abarrotados de cacau, algodão, couro e madeiras nobres. Mas a riqueza não se distribuía de forma justa. A maior parte do lucro ficava nas mãos de um pequeno grupo ligado diretamente ao Marquês de Pombal e à elite lisboeta. Comerciantes locais, artesãos e pequenos produtores começaram a perceber que estavam sendo explorados. Nas tavernas de Belém e nos portos de São Luís,
começaram a circular murmúrios de revolta. Ao mesmo tempo, começaram a surgir estranhos desaparecimentos. Alguns funcionários da companhia simplesmente sumiam após denunciar irregularidades. Havia histórias de contadores que encontraram discrepâncias nos livros e, dias depois, eram encontrados mortos nas margens do rio Guamá. A explicação oficial era sempre a mesma: acidente de viagem ou ataque de índios hostis. Mas a população não acreditava. Dizia-se que a companhia tinha seus próprios espiões e capatazes armados, responsáveis por eliminar qualquer ameaça interna. Em Belém, muitos afirmavam que o grande armazém da Rua do Norte escondia um porão subterrâneo, onde documentos eram queimados e prisioneiros mantidos em segredo. Entre os papéis desaparecidos, segundo rumores da época, estavam registros sobre acordos ilegais com companhias estrangeiras, especialmente inglesas e holandesas. Mesmo sendo inimigos políticos de Portugal, esses países tinham grande interesse nas riquezas amazônicas e o contrabando de especiarias, ouro e drogas medicinais tornava-se cada vez mais comum. Há relatos de que a companhia teria trocado escravos por armas e ferramentas com navios britânicos no litoral do Maranhão, burlando completamente as ordens da coroa. Essa rede de corrupção gerou fortunas escondidas e alimentou uma das maiores conspirações econômicas do período colonial. Mas havia algo ainda mais obscuro. Documentos encontrados décadas depois mencionam reuniões secretas entre diretores da companhia e oficiais da administração pombalina. Nessas reuniões falava-se não apenas de comércio, mas de ordens de silêncio, rituais de juramento e alianças com propósitos maiores. Alguns historiadores modernos sugerem que membros da companhia poderiam estar ligados a sociedades secretas europeias, especialmente a maçonaria, que começava a se espalhar entre intelectuais e políticos do século XVIII. Isso explicaria o simbolismo presente em algumas construções da época: triângulos, estrelas de 6 pontas e olhos entalhados em portas e altares de igrejas reformadas. Esses símbolos, encontrados também em armazéns e casarões ligados à companhia, levantam a hipótese de que parte de seus diretores via a instituição não apenas como uma empresa, mas como um projeto político e filosófico voltado a remodelar o poder colonial segundo ideais iluministas e talvez controlar o próprio destino do norte do Brasil. Enquanto isso, a população indígena e africana sofria. As condições de trabalho impostas pela companhia eram brutais. Muitos escravos eram forçados a transportar cargas imensas pelos rios, enfrentando doenças tropicais e castigos físicos severos. Os que tentavam fugir eram caçados por grupos armados conhecidos como capitães do mato da companhia. As missões jesuíticas abandonadas, que antes serviam como refúgio espiritual e comunitário, foram convertidas em postos de exploração e comércio. Igrejas se tornaram depósitos, e altares foram usados como bancadas de contabilidade. Era como se o sagrado tivesse sido completamente substituído pelo lucro. Nas cartas enviadas a Lisboa, os diretores relatavam o grande progresso da região, mas quem vivia ali sabia que por trás das belas palavras havia dor e silêncio. Um cronista anônimo, escrevendo por volta de 1765, descreveu: "O comércio floresce, mas as almas murcham. As mãos que constroem a riqueza são as mesmas que carregam o peso das correntes. O Pará é agora um grande armazém do inferno." Essas palavras ecoaram nas margens do Amazonas como uma profecia, porque aos poucos, a própria companhia começava a se corroer por dentro. As intrigas aumentavam, os diretores brigavam entre si, e os escândalos financeiros começaram a vir à tona. Entre 1766 e 1770, surgiram denúncias de desvios de ouro e diamantes enviados ilegalmente para a Europa. Alguns desses carregamentos desapareceram completamente no mar, alimentando lendas de tesouros afundados entre o Maranhão e Lisboa. Um desses casos ficou famoso, o do navio Nossa Senhora da Conceição, que partiu de Belém com destino a Lisboa, carregado de madeira, cacau e, segundo os registros secretos, menos cerca de meia tonelada de ouro em barras. O navio nunca chegou. Dias depois, restos de sua carga foram encontrados flutuando perto da foz do rio Pará,
Os supersticiosos diziam que fora castigado pelos espíritos dos jesuítas. Os mais céticos afirmavam que a própria companhia havia afundado o navio de propósito, para encobrir um desvio monumental. Essas histórias, verdadeiras ou não, começaram a enfraquecer a imagem da instituição. O que antes fora símbolo de progresso, agora era visto como um organismo corrupto, movido por ganância e medo. E ao mesmo tempo em que a companhia perdia credibilidade, crescia um sentimento de descontentamento entre os colonos e os próprios escravos. As revoltas começaram a surgir, pequenas no início, mas cada vez mais ousadas. O sistema que o Marquês de Pombal havia construído com tanto orgulho estava prestes a se voltar contra ele. E a companhia, nascida sob o signo da ambição e do controle, começava a se transformar em um monstro que nem o próprio Criador poderia mais dominar. Parte 4 menos decadência, revoltas e o legado sombrio. Com o passar dos anos, a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão começou a enfrentar as consequências de seu próprio poder. Um monopólio absoluto, sustentado pelo tráfico de escravos e pela exploração indiscriminada de recursos naturais, gerou insatisfação não apenas entre os indígenas e africanos, mas também entre pequenos comerciantes, funcionários e até membros da elite colonial. O sistema de controle, que antes parecia invencível, começou a se desgastar. As revoltas locais surgiam quase semanalmente. Pequenos grupos de escravos fugidos, indígenas descontentes e colonos prejudicados se uniam para atacar armazéns e embarcações da companhia. Muitas dessas revoltas foram brutalmente reprimidas, mas algumas permaneceram registradas nos anais históricos como episódios de resistência silenciosa contra o poder centralizado. Ao mesmo tempo, o Marquês de Pombal enfrentava problemas políticos em Lisboa. Seus inimigos na corte portuguesa aproveitavam cada erro administrativo da companhia para criticá-lo. Documentos oficiais mostram que carregamentos desapareciam, contratos eram violados e subornos eram comuns entre funcionários corruptos. O que antes era apresentado como progresso e civilização começou a se mostrar como um sistema de abuso e fraude. Entre 1770 e 1778, a companhia entrou em crise financeira. Muitos de seus diretores foram investigados a algãs pressos, outros exilados. Os lucros diminuíam, os navios naufragavam com mais frequência e os contrabandistas estrangeiros encontravam caminhos alternativos para se beneficiar das riquezas do norte. Mas o impacto mais duradouro da companhia não estava nos cofres vazios ou nos navios perdidos. Estava nas histórias e nos medos que ela deixou para trás. Entre o povo, persistiam rumores de depósitos secretos de ouro e prata, enterrados em locais estratégicos, protegidos por enigmas e símbolos que apenas os antigos diretores poderiam decifrar. Diziam que alguns desses cofres ainda poderiam ser encontrados em margens esquecidas do rio Amazonas, escondidos em cavernas e matas densas. Além disso, a expulsão dos jesuítas deixou um vazio espiritual e cultural. Aldeias indígenas foram fragmentadas, conhecimentos locais foram perdidos, e bibliotecas inteiras desapareceram. A companhia não apenas transformou a economia da região, ela também apagou partes importantes da memória coletiva do Grão-Pará e Maranhão. Mesmo séculos depois, a região guarda vestígios dessa época, construções coloniais abandonadas, mapas antigos com rotas secretas e relatos de tesouros escondidos. Exploradores modernos e historiadores continuam fascinados pela complexidade desse período, tentando reconstruir como funcionava a engrenagem que combinava comércio, poder político e conspirações. Alguns documentos sugerem que certos membros da companhia poderiam ter se aliado secretamente a interesses estrangeiros para manter o controle sobre as riquezas, desafiando o próprio governo português. As cartas e registros secretos encontrados em armazéns antigos indicam transações misteriosas, acordos clandestinos e manipulação do mercado de escravos e mercadorias. Para a população local, essas histórias se transformaram em lendas. O medo e a fascinação se misturavam. Falava-se em navios amaldiçoados, cofres perdidos,
espíritos de jesuítas que vagavam pelos rios e florestas, guardando segredos e denunciando traições. As narrativas foram passadas de geração em geração, criando um imaginário coletivo que associa a companhia à ganância, violência e mistério. No fim, a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão foi oficialmente extinta, mas seu legado persiste, não apenas nas histórias de tesouros enterrados, mas também na forma como o norte do Brasil foi estruturado economicamente e socialmente. As marcas de seu poder e de suas sombras ainda podem ser sentidas nas cidades coloniais, nas rotas fluviais e nos arquivos históricos que resistem ao tempo. O que resta é um território cheio de segredos e enigmas, um cenário perfeito para quem busca compreender os mistérios do Brasil antigo. A companhia deixou claro que o progresso, quando aliado à ganância e à opressão, pode se tornar um monstro capaz de mudar o destino de povos inteiros, mas também de gerar lendas que atravessam os séculos. Parte 5: Legado, mistérios e ecos na história do Brasil. Com o fim da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, muitas questões permaneciam sem resposta. Embora a instituição tenha sido oficialmente dissolvida, os mistérios e conspirações associados a ela continuaram a fascinar historiadores, curiosos e exploradores. As rotas de comércio, os cofres desaparecidos e os documentos secretos formaram um verdadeiro enigma da história colonial brasileira. Um dos legados mais duradouros foi a transformação social do norte do Brasil. A companhia não apenas monopolizou o comércio, mas também reorganizou a vida das populações locais. Povos indígenas foram deslocados, escravos africanos sofreram jornadas de exploração extrema, e cidades inteiras cresceram em função do comércio da companhia. Ruínas de armazéns e antigos postos comerciais ainda podem ser encontrados, silenciosos testemunhos de um poder absoluto e quase mítico. Os documentos que sobreviveram sugerem que parte das riquezas da companhia desapareceu misteriosamente. Relatos de ouro enterrado, manuscritos secretos e cargas desaparecidas nas águas do rio. Pará alimentam teorias de que o norte do Brasil ainda guarda tesouros históricos nunca encontrados. Exploradores modernos seguem intrigados, tentando decifrar mapas antigos, cartas cifradas e códigos deixados por diretores da companhia. Outro aspecto fascinante é o paralelo entre poder econômico e controle político. A companhia era mais que uma empresa comercial, era um instrumento de dominação estatal, um braço do Marquês de Pombal para consolidar o poder da coroa portuguesa e submeter qualquer resistência menos religiosa ou social. O impacto dessa política se reflete até hoje na forma como se estruturaram cidades e rotas comerciais no Grão-Pará e Maranhão. Mas o que torna essa história ainda mais intrigante são os rumores e lendas que surgiram durante e após o período da companhia. Histórias de armazéns secretos, guardando ouro e mercadorias de encontros misteriosos de diretores com sociedades secretas europeias, de navios que desapareceram sem explicação no rio Amazonas. Tudo isso contribui para uma aura de mistério que envolve a companhia até os dias atuais. A população local, preservando memórias e relatos orais, fala de espíritos de jesuítas que teriam lançado maldições sobre os cofres da companhia, de navios que jamais retornaram e de símbolos estranhos gravados em armazéns antigos. Essas narrativas, embora em parte folclóricas, refletem a percepção de que a companhia operava em uma esfera que misturava poder, medo e segredos. Historicamente, a companhia também levantou questões sobre ética e economia, ao centralizar o comércio e explorar brutalmente mão de obra escrava e indígena. Ela se tornou um modelo de desenvolvimento colonial, marcado pela violência e pela injustiça. Ao mesmo tempo, sua administração eficiente e monopolista mostra como ideias de controle e planejamento econômico estavam emergindo na era moderna. Mesmo em condições extremas e moralmente questionáveis, para quem estuda ou visita o norte do Brasil, o legado da companhia é visível. Rios que foram rotas comerciais estratégicas, cidades planejadas para servir ao comércio monopolista e registros históricos que ainda guardam enigmas por decifrar. Cada documento antigo,
cada ruína esquecida, cada relato de tesouros enterrados, é um convite para mergulhar na história obscura e fascinante do Brasil colonial. E é exatamente por isso que essa história continua a atrair atenção. Ela combina mistério, conspiração, riqueza, exploração e resistência, elementos que compõem o imaginário do Brasil oculto. O que aconteceu naquela época moldou não apenas a economia, mas também a memória e a cultura do norte brasileiro. Hoje, ao olharmos para os rios, para as florestas e para as cidades do Grão-Pará e Maranhão, podemos perceber os ecos de uma era em que o comércio e o poder estavam entrelaçados de maneira complexa e muitas vezes sombria. A Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão permanece como um exemplo de como a história oficial esconde segredos que ainda provocam fascínio, medo e curiosidade. Se você se interessou por essa história intrigante, lembre-se, no canal Brasil Oculto, Mistérios e Lendas, você encontra relatos completos, detalhados e envolventes sobre mistérios históricos, lendas e enigmas do Brasil antigo. Explore o desconhecido, descubra o oculto e viaje pelas sombras do passado brasileiro.